Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Desejar, peço aí que você deixe seu like, que você se inscreva no canal, seja membro aqui do canal. E hoje, dando continuidade ao que nós estamos falando, a esse assunto das origens do Espiritismo, nós vamos falar sobre as primeiras manifestações na América. Depois dos acontecimentos e relatos aí da família Fox, que nós acabamos de ver já em outras aulas, diversos outros fenômenos começaram a serem, relatados pelas pessoas. Alguns após os acontecimentos, inclusive ali em seguida, na sequência das irmãs Fox. Outros, até então, mais antigos ainda. Porém, até então, as pessoas não falavam sobre isso. E, óbvio, dentro desses relatos, muito era fantasia, uns querendo tirar vantagem disso já naquela época, porém, outros se tratavam mesmo desta invasão de seres de outra esfera. Houve também, algumas loucuras de alguns indivíduos e extravagâncias de seus próprios agrupamentos humanos. Uma destas, baseada em comunicações recebidas através da mediunidade do senhor Benedict, o chamado de Círculo Apostólico. Começou com um pequeno grupo de homens muito crentes e que, através das comunicações espíritas, segundo eles, procuravam confirmar aquela crença. Obtiveram aquilo que proclamavam como comunicação dos apóstolos e profetas da Bíblia. Em 1849, James Scott, na época ministro batista do sétimo dia, foi quem tornou conhecido ou então o movimento apostólico. E estabeleceram aí então uma comunidade religiosa que atraiu inclusive muitos adeptos, até que alguns anos depois, suas mistificações desiludiram e levaram à deserção dos chefes autocráticos. Então o movimento aí, acabou diminuindo, enfraquecendo e até que chegou o seu fim. Porém, cada qual aí, desses chefes, desses mestres, digamos assim, adotou alguns ensinamentos, algumas particularidades. Inclusive, um deles adotou os ensinos de Andrew Jackson Davis, que nós já falamos aqui também, e tornou-se aí uma espécie de um espírita fanático, que acabou enganando, inclusive, muitas pessoas aí através desse seu fanatismo e da sua facilidade de manipular aí as pessoas. Porém, tantas outras muito verdadeiras. Em abril de 1849, houve manifestações na família do reverendo Jervis, ministro metodista de Rochester, e na casa do diácono Haley. Assim também, outras 6 famílias em cidades vizinhas começaram a desenvolver a mediunidade, onde, mais tarde, nos próximos anos, foram o rápido crescimento do número de médiuns por toda a parte e a conversão ao espiritismo de grande número de homens com autoridade pública na época, juízes, governadores. E a adesão pública desses conhecidos homens deu enorme publicidade ao assunto, ao mesmo tempo que também, por outro lado, aumentou a crítica da oposição. Mas os relatos comprovados foram superiores. O curioso é que alguns dos mais céticos e que investigavam cientificamente os acontecimentos a fim de, acabar encontrando algum indício de fraude. Um deles foi o próprio Dr. Robert Harry, professor de Química ali na Universidade da Pensilvânia, que, disposto então a desmascarar as ilusões do espiritismo, tornou-se, no fim das suas investigações, um crente decidido e se convertera então à doutrina. O que levou
em 10 de junho de 1854, em Nova York, a primeira organização espírita regular, a qual denominava-se Sociedade para a Difusão do Conhecimento Espírita. E dentre os mais de 500 casos comprovados de verdadeiras experiências mediúnicas nessa época, vale destacar o da senhora Britten, de vez que nenhuma história do Espiritismo seria completa sem referências a essa notável senhora, que inclusive ela era chamada de São Paulo feminino do movimento espírita. Em um dos melhores documentários, dos mais sensacionais casos no início do movimento, foi aquele no qual ela recebeu a informação de que o navio Pacific tinha naufragado no Atlântico Médio, levando à morte todos os passageiros. E foi depois, inclusive, perseguida pela companhia proprietária do dito navio, por ela ter repetido o que lhe havia dito o espírito de uma das vítimas da catástrofe. Verificou-se que a informação era exata e verdadeira, pois o navio, então, jamais fora encontrado. Também temos o primeiro registro de levitação comprovada na época. Tratava-se do conhecido Sr. Home, Daniel Douglas Home. Nasceu em 1833, desde muito pequeno, já tinha visões e fazia então muitas previsões. Mas o que mais chamou atenção foi o fato de suas levitações. Sustenta-se que por mais de 100 vezes, perante testemunhas respeitáveis, ele flutuou no ar. Considere-se a prova em 1857, ele foi erguido até o teto de um salão muito alto, isso na época dentro de um castelo. E ali, inclusive, na presença de Madame Ducos, viúva do ministro da Marinha e do conde e da condessa de Belmonte. Já em 1860, Robert Bill escreveu um artigo no Cornell sob o título de Mais Estranho do que uma Ficção, no qual diz que foi erguido de sua cadeira a quase 2 metros do chão. Vimos o seu corpo passar de um para o outro lado da janela, com os pés para a frente, posto horizontalmente no ar. O Dr. Gilly de Malvern, médico muito conhecido, e Robert Chambers, autor e editor, foram as outras testemunhas desse episódio. No mesmo ano, Home foi levitado também na casa do senhor Milner Gibson, inclusive na presença de um lord e de uma lady. Tendo o lord passado as mãos por baixo de Home a fim de certificar-se do fato. Poucos meses mais tarde, um advogado de Liverpool com 7 outros assistiram ao mesmo fenômeno, diz ele. O Sr. Home atravessou a mesa, passando por cima das cabeças das pessoas sentadas em sua volta. E ele acrescenta: alcancei a sua mão a 2 metros do chão e dei 5 ou 6 passos enquanto ele flutuava no espaço acima de mim. Outro caso também muito importante foi dos irmãos Davenport. Desde muito cedo tiveram relacionados a fenômenos psíquicos. Nasceram em Buffalo, no estado de Nova York. O primeiro, 17 de setembro de 1839, e o segundo, em 1º de fevereiro de 1841. Tinham apenas, então, 2 anos de diferença. Os dois rapazes, Davenport e sua irmã Elizabeth, a mais moça dos 3, experimentaram em uma ocasião, colocando as mãos sobre a mesa,
Ruídos fortes e violentas eram ouvidos e mensagens então eram recebidas. A notícia espalhou-se do mesmo modo que com as irmãs Fox. Centenas de curiosos e de incrédulos se amontoavam na casa. Erastus, o mais novo, então desenvolveu a escrita automática e distribuiu entre os presentes mensagens escritas com extraordinária rapidez, contendo informações que ele não podia as possuir de forma alguma. Logo se seguiu também a levitação, e o rapaz era suspenso no ar, por cima das cabeças dos que se encontravam ali na sala, a uma altura de até 3 metros do chão. Depois, o irmão e irmã foram igualmente influenciados e os três flutuavam no alto da sala. Centenas de cidadãos respeitáveis, moradores ali de Buffalo, são citados como tendo presenciado todos esses fenômenos. Uma vez, quando a família tomava uma refeição, as facas, os garfos e os pratos dançaram e a mesa foi erguida no ar. Numa outra sessão, pouco depois disso, um lápis foi visto escrevendo em plena luz do dia sem qualquer contato humano. Então, as sessões passaram a ser feitas com regularidade. Começaram a aparecer luzes e instrumentos de música que boiavam, flutuavam no ar e eram tocados acima das cabeças dos que estavam sempre presentes. A voz direta e outras manifestações extraordinárias se seguiram muito numerosas. Atendendo o pedido das inteligências comunicantes, os irmãos começaram programando os vários lugares onde seriam realizadas as sessões públicas. Foram então investigados para comprovar se isso seria mesmo possível. A princípio, os rapazes eram segurados por pessoas escolhidas entre os presentes. Mas isso foi considerado insatisfatório, porque pensavam que aqueles que os seguravam poderiam ser seus comparsas. Então passaram a amarrá-los com cordas. A leitura da lista das engenhosas maneiras de controle que eram propostas, sem que pudesse haver interferência, mostra como é quase impossível convencer aqueles que de fato não querem acreditar. Desde que um processo de controle dava resultado, outro era proposto. Em 1857, os professores da Universidade de Harvard examinaram os rapazes e os seus fenômenos. E eles, inclusive, propuseram alguns testes. Seriam eles capazes de se submeterem a serem algemados? Responderam que sim. Permitiriam que fossem agarrados, amarrados? Sim. Trouxeram 150 metros de corda. Encheram de buracos o gabinete preparado numa de suas salas e ali amarraram brutalmente os dois irmãos. Todos os laços da corda foram amarrados com um fio de linho e um deles, o professor Pierce, isolou-se dentro do gabinete entre os dois rapazes. Imediatamente mostrou-se a mão de um fantasma. Moveram-se instrumentos que eram notados pelo professor junto à sua cabeça e ao redor do seu rosto. A cada instante ele procurava os rapazes com as mãos, sempre constatando que eles estavam então ali imobilizados. Por fim, os operadores invisíveis libertaram os rapazes de suas amarras e, quando o gabinete foi aberto, as cordas foram encontradas enroladas no pescoço do professor. Depois de tudo isso, os professores não fizeram nenhum relatório.
E a história desses irmãos continua. Eles, né, fizeram muitas demonstrações em público, algumas delas foram então agredidos ali pelas pessoas que eram incrédulas, que não queriam acreditar de forma alguma, por mais que estivessem presenciando os fenômenos. Um deles, inclusive, chegou a ser, levou tipo uma espécie de uma facada na mão, que sangrou e tal. Depois disso, eles pararam então de fazer apresentações assim públicas nos Estados Unidos, mais tarde foram para a Inglaterra e lá continuaram e se apresentaram ali para reis, rainhas, enfim, para as mais altas, digamos assim, pessoas da sociedade, e todos eles, né, até o final aí de suas vidas, nunca foi comprovado qualquer fraude a respeito, então, dos irmãos Davenport. Então, fica aqui um pouco mais aí da história, mais alguns relatos de casos aí interessantes, né, que não tem explicação dentro da ciência, que não tem explicação dentro de muitas religiões, ou seja, a explicação deles é que isso é do demônio e ponto final. Então, e fazem, né, dentro da sua aí dos seus conceitos, dentro do seu dogma, dentro da sua do seu ritual, né? As pessoas aí, os fiéis, acreditarem que isso então é do mal, e isso vem desde aquela época lá, se, né, se faz, tem essa contradição, enfim, tem os incrédulos e os que, de alguma forma, quando, né, se prostam a investigar, quando se doam numa investigação e que eles não encontram as respostas, eles se dão por convencidos e acabam, então, né, sendo aí praticantes, inclusive, aí desta doutrina. Peço mais uma vez que você deixe seu like aí, se você gostou, deixe seu nome, um comentário e muito obrigado pela sua participação. Valeu e até nosso próximo encontro. Valeu, obrigado. Até.